Queridos irmãos, queridas irmãs, então hoje nós vamos dar sequência no vídeo 431. E a questão no Livro dos Espíritos 376. E Allan Kardec ele faz a seguinte pergunta aos bons espíritos, da seguinte forma: por que razão a loucura leva o homem algumas vezes ao suicídio? Nossa! Isso aqui é tão relativo, isso aqui é tão complexo, que o que eu tenho para dizer é que não há como abranger no esmiuçamento todo o processo. Porque cada caso é um caso. Então, vejamos bem. Toda causa gera um efeito, como todo efeito é proveniente de uma causa. Você sabe disso. Então, esses fatores, eles são decorrentes de espíritos ainda desequilibrados. Espíritos que ainda não conquistaram um certo nível de consciência, um certo nível de plenitude, um certo nível de conhecimento das leis de Deus, um certo nível, assim, ainda não conquistou um certo nível, enfim, isso é característica de espíritos inferiores, espíritos que ainda não alcançaram certos patamares que de onde ele nunca mais, por toda a eternidade, nunca mais ele comete esse ato alegando o desculpismo. Olha a psicologia. Alegando o desculpismo. Por que alegando o desculpismo? Porque Kardec faz a seguinte pergunta: por que razão a loucura leva o homem algumas vezes ao suicídio, né? Então é óbvio que todo ser humano que encontra-se na face da Terra é distante das leis de Deus, distante
dos desígnios de Deus trazidos por nosso Senhor Jesus Cristo e delegado a todos nós, todos esses seres, eles estão sujeitos a se perderem, tanto no suicídio lícito quanto no suicídio ilícito. Olha só para você ver o que eu já disse aqui, no suicídio lícito e no suicídio ilícito. Todo aquele ser que distante da luz da doutrina dos espíritos, que é a única capaz de esclarecê-lo a respeito de onde ele veio, onde ele se encontra e para onde ele irá, o que ele fez, o que ele faz e quais as consequências dos seus atos no futuro, em vidas, futuras. O Espiritismo é a única ciência que remonta às causas, de forma que aquele que detém conhecimento do Espiritismo, obviamente, mediante todas as situações, ele se resigna, ele tem paciência, ele age com humildade, ele se afasta do orgulho e do egoísmo, da avareza e do ciúme. Ele se afasta da porta larga, das drogas, da prostituição, da promiscuidade. Ele se afasta. Ele procura hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Porque o Espiritismo lhe consola, dando-lhe confiança, lhe fornecendo esperança, confiança no futuro, na imortalidade, através da imortalidade da alma. O Espiritismo lhe fornece meios que ele, a partir de então, passa a entender que nada acontece por um acaso. Tudo tem um motivo. Na lei de causa e efeito, de ação e reação, tudo tem um motivo.
Por isso ele não ignora, ele não julga, ele não pune. Por isso ele não blasfema. Por isso ele busca a calma. Por isso ele não se precipita mediante toda e qualquer situação. Porque ele acredita no futuro da alma, do espírito. Porque ele amealhou nesta ciência, que é o espiritismo, esse consolo. Você entendeu? Então, ele entende o motivo, o porquê da desigualdade. O porquê que retornou ao corpo físico trazendo no corpo físico as sequelas de vidas passadas, onde o Espiritismo lhe consola, mostrando-lhe e provando que nós tivemos um passado. Um passado delituoso, onde nós só cometemos delitos. Ou mostra-nos que cometemos também lá algo de glorioso, mas mais delito. Então o Espiritismo, ele nos proporciona meios onde nós conseguimos raciocinar com bom senso, com prudência. E, obviamente, mediante certas situações, sabendo aquela pessoa o motivo pelo qual naquelas situações se encontra, ele procura se conter. Porque ele sabe que encontra-se num processo de provação, de expiação, ressarcindo os débitos que cometeu, que contraiu em vidas passadas. Mas só a doutrina dos espíritos, só o espiritismo é a única ciência que remonta às causas. Isso não é fanatismo. Isso é lei divina. Faz parte das leis divinas. E aquele que almeja conhecimento,
Obviamente, nesta ciência, tudo isso e muito mais que ele busca saber, ele encontra resposta. Respostas além das que ele imaginava encontrar. Então, aquele que detém conhecimento, nosso Senhor Jesus Cristo nos disse: conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Aquele que detém conhecimento das leis divinas, ele sabe que nada acontece por um acaso. Ele sabe que não existe por um acaso, que não é por um acaso que existe a desigualdade financeira, a desigualdade social, a desigualdade de etnia, de casta, a desigualdade do intelecto, a desigualdade de moral, desigualdade de inteligência, desigualdade de cultura. Você entendeu? Ele sabe que não é por um acaso que crianças nasçam com diversos tipos de anomalias, como por exemplo, leucemia e outras enfermidades, enquanto uns nascem também cego, mudo, surdo, aleijados, deficientes físicos. Que fez aquela criança para receber uma punição tal qual apresenta em seu corpo físico? Que Deus é esse que concede a um recém-nato todas essas enfermidades, cego, mudo, surdo, reumatismo não, aleijado, né? Paralisia, aliás, câncer, leucemia. Que Deus é esse que permite a essa criança que pecado nenhum cometeu nesta existência, enquanto há outros que nascem no mesmo dia que ele, ou até mesmo os teus irmãos em casa, nascidos do mesmo pai, da mesma mãe, sangue do mesmo sangue. Que Deus é esse que permite que um irmão nasça perfeitamente fisicamente. Perfeitamente fisicamente, é o que eu disse. Eu não disse perfeitamente espiritualmente. E que permite que o outro nasça sangue do mesmo sangue. Você entendeu? Trazendo todas essas anomalias no corpo físico. Esse Deus é um monstro
De acordo com a mitologia, o Deus de Dante, de fato, é um Deus monstro. Mas o Deus do Espiritismo, o Deus da questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, esse não é monstro. E esse é que rege todas as suas leis. E o Espiritismo, esta ciência que remonta às causas, nos levam a um mergulho profundo no nosso subconsciente, através das 5 obras básicas. Quando nós deparamos conosco mesmo em existências passadas, cometendo atrocidades horripilantes, monstruosas. Essa ciência nos mostra e nos prova a lei de causa e efeito, de ação e reação, e ainda nos prova a lei da imortalidade da alma através das reencarnações, que é a oportunidade que o Pai, esse Deus, inteligência suprema, causa primeiro todas as coisas, nos concede para que possamos lapidar-nos, nos lapidarmos. Essa ciência, o Espiritismo, nos ensina, nos prova que esse Deus não é monstro. E que aquele que nasceu com todas aquelas anomalias, ao lado daquele irmão consanguíneo que perfeitamente fisicamente não possui enfermidade nenhuma, esse Deus é o verdadeiro Deus, que não está punindo aquele que nasce com aquelas enfermidades, e sim está agindo através do seu amor, dando a ele a oportunidade que ele quite os teus débitos de existências passadas, porque usando aquele termo mitológico, Deus não quer a morte do pecador, e sim que ele se arrependa e viva por toda a eternidade. Porque o Deus de Dante, ele quer a morte do pecador. Tanto é que na mitologia, você sabe que um dia Deus virá à terra e ele separará. Ou melhor, ele ressuscitará, né? Ressuscitará os bons dentre os maus, e ele lançará no fogo do inferno eterno por toda a eternidade os maus. Como eu já tive a oportunidade de dizer, Deus, né? Esse Deus, Jesus, seja lá quem é que eles pensam, ele vai ter que vir à terra para aumentar o inferno, porque ele não vai encontrar um santo, porque santo não existe. Ele não vai encontrar um perfeito na terra, porque perfeito, ou melhor, nem perfeito ele vai encontrar.
Por que nem perfeito ele vai encontrar? Porque aqui é mundo de provas e expiações, e por ser mundo de provas e expiações, não existe perfeito, espíritos, espíritos sublimes. Ele não vai encontrar espírito bom. Por quê? Porque bom só meu Pai que está no céu, assim Jesus nos disse. Então, do mesmo jeito que Deus ou Jesus virá, seja lá, eu não sei quem é, que eles dizem que é que vai vir, ele vai vir, vai aumentar o inferno, pegar todo mundo, jogar dentro do inferno, para queimar o resto de toda a eternidade, e vai voltar de mão banando para o céu mitológico, que não existe. Então a doutrina dos espíritos, ela nos ensina tudo isso. A inexistência. A inexistência. Entendeu? De todo esse processo. Vamos ao próximo vídeo.